Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a esta live. Eu vou falar aqui hoje sobre um tema. Não tenho tempo para cuidar de mim. E aí, você tem dificuldade para se cuidar? Para se priorizar? Oi, Fernanda. Oi, Denise. Oi, Lizzie. Tudo bom? Eu convidei duas mães do Zum Zum para contarem um pouco da experiência delas no programa do Zum Zum, na 13ª turma. E aí hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é, às vezes, uma dificuldade que a gente tem, né? A gente tá aí, muitas vezes, achando que tá muito puxado, tem muita demanda. Oi, Michele, tudo bom? Tem muita demanda, tem muita coisa pra gente prestar atenção, tem os filhos, tem a casa, tem o marido, tem o companheiro ou a companheira, tem o trabalho, tem tanta coisa pra gente dar conta, que no final, quando chega o final do dia, não sei se acontece com vocês, se acontece com vocês, coloquem aí, deem o coraçãozinho aí se vocês sentem que acontece isso. Vocês falam, caramba, eu não tive tempo de respirar, tempo pra mim, né? Ou até às vezes a gente fala, agora eu vou fazer alguma coisa por mim, quando vê, tá capotada na cama e não deu tempo de fazer nada. E aí os dias vão passando, e a gente vai percebendo que a gente tá prestando atenção em tudo, em todos, mas que em nenhum momento a gente consegue se dar um carinho, um descanso. Inclusive tem aquela sensação super esquisita de olhar pro outro sentado no sofá, ficar incomodada. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu, quando tava casada, ainda pensava, me irritava muito com a preguiça do meu companheiro, até entender muito o fenômeno da projeção. Mas isso é um tema que a gente pode até abordar aqui depois mais pra frente, pra vocês entenderem. Mas me irritava muito, ficava muito ressentida, achava que ele tinha que entender, que eu precisava de ajuda, que ele tinha que assumir mais coisas, mas também não sabia pedir. Eu não sabia colocar de uma forma clara, eu preciso fazer isso e aquilo. Mas mais do que não saber pedir, no fundo, tinha uma crença de que eu não era merecedora, de que eu não tinha, digamos, o direito de descansar, entendeu? Aquela sensação de... Vamos ver se vocês entendem isso, vocês passam por isso e coloquem esse coração aí, ou escrevam aqui. Aí, alguém falando que se irrita de ver o sofá deitado durante o dia se irrita de ver o esposo deitado no sofá durante o dia, né? Mas uma sensação de, cara, eu não posso parar. Tem muita coisa pra tomar conta, tem muita coisa pra fazer e não tem como, entendeu? E essa irritação de ver o outro parado fala muito dessa coisa do tipo, como assim ele se dá o luxo? Como assim ele sabe reivindicar isso, né? Então é trampo. A gente vai falar sobre isso. E aí eu trouxe duas pessoas aqui pra conversarem com a gente, que são duas mães que participaram do programa do Zum Zum e que tiveram experiências super interessantes nesse sentido também, né? De descobrir o quanto era importante elas aprenderem a criar esse espaço. Oi, Cris, tudo bom? Pra se cuidar, pra se dar esse carinho, né? Pra se escutar. E aí é uma coisa muito interessante, porque antes de chamar elas para conversarem, eu queria trazer essa reflexão com vocês, né? Essa percepção. Explicar um pouquinho por que acontece isso, por que a gente tem tanta dificuldade desse priorizar, né? Se priorizar. Pensa que a gente lá cresceu, né? Nasceu num ambiente totalmente... digamos, primeiro a gente nasceu totalmente confiante da nossa essência, né? Sabendo muito bem o que a gente queria, o que a gente precisava, e sabendo reivindicar isso com muita liberdade, né? O bebê, através do choro, ele tá o tempo todo comunicando que ele precisa de colo, que ele precisa de comida, que ele precisa de carinho, que ele precisa de, sei lá, trocar a fralda, eu tô sujo, tô incomodado, tô com sono, tô irritado, tô com gases, o que seja. Ele sabe se expressar. A geração dos nossos pais e as anteriores, eles estavam muito mais focados com a questão digamos, das questões físicas, né? Das questões assim, vamos dar o banho, vamos limpar o bebê, trocar a fralda, dar comida, preparar pra dormir, e tá ok, o bebê tá abastecido. Essa sensibilidade de perceber a necessidade do toque, a necessidade do vínculo e tal, era algo que eles não tinham um olhar muito treinado, não era o que se orientava na época, era muita ideia da separação, né? Então, muitas vezes, esses bebês, nós éramos deixados chorando sozinhos para poder aprender a se virar, né? Tipo, não, tem que aprender a dormir sozinho, não tem essa, isso aí é manha, não tem essa de ficar reivindicando atenção quando já tem tudo, tá tudo resolvido, já comeu, já trocou a fralda, o que mais ele quer? Né? Agora ele tá tipo, fazendo manha.
Era a mentalidade da época, né? Não tem erro nenhum no que eles fizeram, no sentido de que fizeram o que eles puderam, fizeram o que estava ao alcance deles, o que era orientado na época, de acordo com a consciência deles, enfim, de acordo com as limitações também deles, né? Eles também não receberam essa atenção para fazer dessa atenção com o bebê uma coisa fluida. Se esse bebê começa a chorar, não tem essa atenção recebida, que é uma necessidade emocional básica, por exemplo, do vínculo, da presença da mãe, do toque, é biológico, né? Ele precisa disso, mas ninguém reconhece que aquilo lá é importante, ele já começa a meio que se conformar e se adaptar a esse ambiente. Bom, eu não vou chorar porque não tem muito sentido, então ele não pede. Ele começa a se desligar disso. Se ao longo dessa infância, além disso, ele cresce num ambiente onde existem adultos, por exemplo, que tem muitos conflitos, que estão, de repente, alguém com depressão, alguém com algum vício, alguma doença. Aí já tô falando de um fenômeno mais da codependência, tá? Uma coisa um pouco mais forte. Se esse ambiente mostra que tem adultos que estão muito mais voltados para as próprias dores e necessidades e com muita dificuldade de vincular com a necessidade do bebê ou dessa criança, não tem muito espaço para essa criança expressar as emoções dela, né? Ou expressar as necessidades dela. E muitas vezes ela, inclusive, vai fazer uma inversão de papel. Ela vai perceber que esse adulto está tão necessitado, está tão mal consigo mesmo, que ela vai pensar, nossa, eu vou tentar, eu não posso dar trabalho para essa pessoa, né? Eu não posso ser um peso a mais. Olha só, meu pai já tá muito estressado com a mamãe, ou então ele tá muito mal porque ele tem um vício, nossa, eles estão brigando muito, nossa, eles parecem que tem algum problema que eu não sei o que é, tem algum conflito aí que tá meio subentendido, e aí essa criança muitas vezes começa a se anular. E ela meio que vai, inconscientemente, óbvio, mas para se proteger, para poder garantir a aprovação e aceitação desses adultos, para poder se sentir incluída, pertencente a esse formato desse ambiente que não absorve, que não aceita, que não reconhece as necessidades dela, ela vai fazendo um apagamento das próprias necessidades. Ela vai meio que, tipo, se afastando do que é dela. Tipo, eu não tenho direito a reivindicar isso, então é melhor eu nem demonstrar, é melhor eu nem mostrar para essas pessoas o que eu quero, porque eles estão com muita coisa já para lidar. E eu amo eles, eu quero proteger eles, eu quero cuidar deles. O que significa? Que essa criança vai crescer, muito provavelmente, com uma sensação de que ela não merece reivindicar atenção, cuidado, tá? Isso é um traço muito comum em vários lares. Isso acontece com quase todos nós. Quando a gente vai estudar codependência, a gente fala assim, mas peraí, alguém não passou por isso? Não é possível, né? Porque, tipo, em menor ou maior grau, todos nós passamos por isso. Então, o que eu quero trazer? Por que eu trouxe essa introdução para vocês terem uma noção, né? Porque acontece muito, a Clarice tá falando aqui, a criança vai abrindo mão dessa expressão emocional em nome do amor dela pelos seus pais. Exatamente isso. Mas o que acontece com esse adulto e com essa mãe, quando eu me transformo em mãe, né? Principalmente a mulher, porque essa sensação da mulher de que ela tem que cuidar desses adultos é mais forte numa garota do que num garoto, né? Essa eterna coisa do cuidar. Então, de repente, a mãe tá tão estressada com alguma questão, ou a briga entre os pais tá tão gritante que essa menina vai começar a cuidar do irmão, por exemplo. Ela vai assumir um papel que não é dela, entendeu? Ela vai ficar mais como cuidadora. E quando ela cresce, se torna adulta, na hora que ela assume o papel de mãe, ela meio que, como não conseguiu salvar aqueles adultos que estavam no caos emocional ou com problemas e tal, e ela meio que se colocou nessa obrigação, se exigia um pouco isso, às vezes a maternidade, ela vai transferir para a maternidade essa questão. Não só pra maternidade, mas pra todas as outras esferas, às vezes, né? Tipo, às vezes ela tem um relacionamento onde ela cuida de um cara, que pega um cara que tem mais problemas na vida porque ela precisa acolher, ela é muito boa pra acolher, pra entender, ela é muito empática e ela tá sempre lá naquele papel meio que de salvadora. E com a criança também. Ela pode, de repente, transformar a maternidade num grande, tipo, eu preciso cuidar dessa criança. E isso traz um desassossego, tipo, um incômodo cada vez. Ou melhor, acho que no caso ela nem chega a pensar nisso, né? Mas o pensar em si mesma é uma dificuldade que essa pessoa tem. Então eu sei que tem a sobrecarga mental, tá? Eu não vou dizer que não existe, eu não vou negar isso. Existe sim, muitas vezes, até pela imposição social, de que a mulher tem que assumir muitas tarefas. Porém, aí, de novo, se vocês se identificam com o que eu tô falando, coloquem aí o coraçãozinho pra gente poder
Inclusive, chamar mais gente para esse assunto aqui, porque quando vocês colocam aí o coraçãozinho, vem mais gente para conversa. Mas quando a gente se coloca nesse lugar de cuidar, cuidar, por mais que tenha essa carga mental e por mais que tenha essa reivindicação social, que não é exatamente que é meio injusta com a mulher, né? Porque empurra para ela essa função, né, de cuidar, também tem uma crença, um padrão que a gente tem, que a gente herdou desse contexto da nossa infância, entendeu? E aí a gente não consegue, porque tem uma limitação lá dentro, tem uma sensação lá dentro de que eu não mereço realmente esse espaço. Não sou eu que estou precisando. Quem está precisando mais é o outro. E é meu papel estar lá. E sem querer, a gente cai na coisa de estar sempre fazendo coisas, sempre precisando se sentir útil e não querendo atrapalhar os demais. Então tem esses dois pontos. Eu preciso estar sempre fazendo. Eu não consigo descansar porque eu não estou em paz comigo mesma. Aí tem outras feridas também, de perfeccionismo e tal, que não dá tempo de falar tudo aqui. Mas a questão é, às vezes é a gente que se coloca nesse lugar. Entendeu? De eu não mereço esse cuidado, eu não mereço essa atenção, eu não mereço tempo pra descansar, pra pausar. Eu não consigo me ver sentada no sofá. Aí eu olho o marido sentar no sofá e eu tenho raiva dele. Não só porque ele não tá colaborando, mas porque ele se permite. A raiva que eu sinto muitas vezes é porque ele se permite esse descanso. Coisa que a gente não sabe fazer. Então não sei se vocês viram, por exemplo, o documentário da Michelle Obama, em que ela fala em um determinado momento. Quem viu aqui, coloca o coraçãozinho, que é muito legal, ou comenta aqui no chat, que ela fala lá no momento que ela estava muito irritada com o Obama porque ele ia pra academia e deixava ela com as meninas e ela achava aquilo. Tipo, como assim? Ele não percebe que, tipo, eu fico aqui super sobrecarregada? Pô, muito fácil pra ele, né? E aí, na terapia, ela percebeu que ao invés de ficar brava com ele, que ele ia pra academia, ela tinha que aprender a ir pra academia. Né? Ela que chega a aprender a reivindicar isso. Tá? Então, se você está interessado nessa conversa, fica aqui pra gente falar sobre isso, porque você vai entender que tem caminhos para você abrir na tua vida para que você possa mudar esse padrão e aprender a se respeitar mais, a se escutar mais, a entender que você sim tem necessidades e que você tem direito a ter necessidades e que você tem como você colocar essa necessidade como prioridade. Que muitas vezes você não consegue esse tempo porque você não tá sabendo nem reconhecer que você é merecedora. Tá bom? Então vamos falar sobre isso? Eu chamei primeiro, eu chamei duas mães, né, pra conversarem com a gente. Eu vou conversar primeiro com a Lisiane, tá? Então deixa eu ver aqui se ela já tá por aqui. Ixi, tem tanta gente. Vamos ver se ela consegui. Não foi difícil. Fiquei com medo agora. Ih, deu certo ou não deu certo? Peraí. Não sei. Vamos ver, gente. Peraí. Que aqui, quando eu chamo ela... Tô na dúvida, Li. Se não, Li, se não apareceu o convite pra você, que agora você não aparece mais de novo pra mim, você tem que apertar, acho que nessas duas pessoinhas que aparecem aí no seu... Tem gente que não sabe o que é o Zoom Zoom. Tá, vamos lá, peraí. Deixa eu só procurar a Lisiane, porque ela desapareceu da minha... Ah, não, voltou. Ui, o negócio é traiçoeiro aqui. A gente já vai falar. O Zoom Zoom de mães... Como que ele faz? Peraí, gente, que eu tô aqui. Né? Aquela começa a dar problema ao vivo, só pra provocar. Ainda bem que a gente aqui não aceita os erros numa boa, porque eu já tô muito mais gabaritada nisso. Tudo bom, querida? Tudo bem, estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não bota o fone. Eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem a Lisiane? Acho que sim, né, gente? Qualquer coisa eu coloco o fone. O fone tá aqui pertinho. Tá. Tava me emocionando aqui, te vendo falar, Moaíra, porque é muito bom e é reconfortante quando a gente hoje escuta de uma outra posição. Porque há alguns meses atrás eu me identificava muito com o que todo mundo está colocando aí nos comentários. Eu também me sentia aprisionada, pesada, braba, porque os outros tinham direito de muita coisa e eu não tinha. E hoje, graças a Deus, estou numa posição totalmente diferente, me permitindo. E tudo isso, gente, é hábito. Me perdoe, acabei nem me identificando, mas é que tu toca tanto o coração da gente e foi tão bom poder hoje estar numa outra posição, de uma mulher possível,
de uma mulher que falha também, mas de uma outra posição, né? O meu nome é Lisiane, eu sou da 13ª turma do Zum Zum. Estão me ouvindo? Tá Sim, tô falhando te aqui para ouvindo. mim a imagem da Eu Maíra. tô te ouvindo. Eu sou da décima, eu sou da 13ª turma do Zum Zum, né? Essa última turma agora que foi formada. E tenho uma menina de 3 anos, um menino de 9 e sou casada há 13 anos. E hoje tá aqui nessa posição, tá falando contigo pela segunda vez, Maíra, é uma honra, porque quando eu iniciei o processo, eu tô sentada no mesmo lugar em que eu te escutei pela milésima vez, porque eu te sigo há muito tempo, mas quando eu escutei a conferência, eu tô no mesmo lugar em que eu escutei a conferência e que meu coração estava muito apertado, porque eu estava com expectativas lá em cima dos meus filhos serem os melhores, do meu casamento ser o melhor. E hoje eu me encontro no mesmo local onde eu escutei vocês, né, falarem do Zum Zum pela primeira vez, numa posição diferente, numa posição merecedora, de Hum. uma mulher que criou o hábito, sim, porque tudo é questão de hábito. E o Zum Zum veio exatamente para dar as mãos quando a gente não tem força. Eu vi uma das mães comentando ali, eu quero me sentir leve, eu quero me sentir livre. Eu também queria, mas eu não sabia como, porque era tanta expectativa, era tanto perfeccionismo em cima de mim, era tanta cobrança minha mesmo. Eu não conseguia olhar para mim, era sempre para o outro. Um dos exemplos que tu sempre coloca da máscara de oxigênio no avião, eu toda vez eu rebatia, como? Eu tenho que salvar o outro, é o outro. Gente, como é que vai ser o outro? Eu não posso deixar meu filho órfão. Eu sou responsável por ele. Eu tenho a responsabilização sobre ele. Então, hoje sim, eu consigo colocar a máscara em mim para poder olhar os outros com compaixão. Eu consigo hoje sim colocar a máscara para poder estar mais conectada ao meu filho, mais conectada a qualquer pessoa que chegar para mim. Ai, que linda, meu amor. Olha, eu tô totalmente perdida na hora das coisas. Mas vamos lá, é o seguinte. A Lisiane, ela foi uma das entrevistadas do último episódio do podcast da Tena Materna que eu tenho com a Clarissa, tá? Então, se você... E aí eu já vou dizer aqui que vocês só têm acesso ao áudio do que são os encontros. Mas eu chorei metade dos encontros. Se vocês tivessem acesso ao vídeo, vocês iam ver eu lá chorando de emoção, porque realmente foi muito emocionante escutar vocês duas falando, você e a Cíntia falando, que são duas mães que participaram do Zum Zum, porque é um processo, assim, gente, é muito forte isso. A gente cria esses espaços, né, como eu criei o Canto Maternário em 2017, já vou falar o que é o Zum Zum, porque tem gente querendo saber, mas eu criei o Canto Maternário em 2017, justamente no ano em que eu entrei no Zum Zum, no mesmo mês, aliás, que eu entrei no Zum Zum, em maio de 2017, quando a Nara tinha 2 anos, porque já fazia mais de 2 anos que eu estava estudando várias coisas sobre criação consciente, sobre criação com apego, sobre parentalidade, sobre temas de maternidade, e eu estava olhando para a maternidade, justamente estava entendendo que a maternidade era esse convite para você olhar para dentro. É que você não tem como olhar para a criança e querer consertar a criança, corrigir o comportamento da criança e ficar só achando que o foco tem que ser a criança, a criança, a criança, se você não olha para si. Né? Então, quando eu fui entendendo isso, e por conta da minha experiência em vários grupos, eu decidi criar o Canto Maternário, mas a dimensão de você falar, cara, 3 anos depois, ter 300 mil seguidores e falar, peraí, e por conta disso, você começa a receber relatos aqui e ali de pessoas que falam, eu li um post seu, eu vi um vídeo teu, aí eu mudei minha postura com meu filho, eu mudei minha postura comigo. E ver o efeito disso, gente, é de uma emoção que vocês não têm noção. Porque você fala, eu tenho cá comigo, assim, muitas pessoas falam, ai, mas o mundo tá tão errado, as pessoas não pensam desse jeito, ninguém concorda com o que eu faço. Gente, não interessa. Interessa que você faça o teu trabalho. E o teu trabalho tem uma potência de, tipo, é um trabalho de formiguinha, mas que ele tem uma capacidade de reverberar não só nos seus filhos, que aí você já está salvando as crianças da nova geração, e não importa que seja só uma, porque vai inspirar outras pessoas, entendeu? Vai se espalhar de alguma maneira. Então, não tenha medo, não tenha resistência nesse sentido, ou achar que é pouca coisa o que você está fazendo na tua casa, é o principal, e é a única coisa que, na verdade, você pode fazer. Então, é muito, muito, muito emocionante, porque a gente não tem dimensão. Então, esses momentos em que a gente está conversando, né, Lizzy? Cara, vocês dando um relato do que aconteceu na casa de vocês, e de repente, sei lá, aí eu assisti um vídeo, aí eu ouvi a Clarissa falando não sei o quê, e aí eu
fiz aquilo na minha casa, eu não estava entendendo a diferença que foi. Então é muito lindo, tá? Já vou falar sobre o Zum Zum. O Zum Zum é um programa online que a Clarissa criou em 2015, que é uma comunidade terapêutica, tá? Onde a gente funciona em grupo, uma comunidade de mães maravilhosa. Já passaram mais de 1000 mães por esse grupo. E a gente passa por uma jornada. Eu fiz parte da 4ª turma, depois eu me mantive como parceira da Clarissa, fui me aproximando dela, e a partir da 13ª turma, que foi a última, eu entrei no programa como colaboradora, então eu estou dentro do programa também como facilitadora, tá? E agora a gente vai estar abrindo vagas para a 14ª turma, que começa em janeiro. E ele é uma jornada de autoeducação, onde você vai fazer um trabalho para entrar em contato com a tua criança interior, para poder conectar com o momento presente, para poder aprender justamente essa coisa do autocuidado, de se priorizar, tá? Para pensar em várias questões em relação a fenômenos que acontecem na nossa mente que desconectam a gente do momento presente, para pensar também no comportamento da criança, para mexer na rotina deles. Enfim, é uma coisa que está voltada tanto para o seu processo, principalmente para o seu processo de autoeducação, né, para que você possa se olhar e ver muitas vezes a correspondência do que você tem em relação ao teu filho. De repente, aquilo que teu filho está trazendo está falando muito mais do teu universo interno. A tua dificuldade em lidar com aquilo está falando do seu universo interno. E aí, o programa ele vai te dar várias ferramentas para que você possa estar mais presente. Estar conectado com essa criança. Que, na verdade, significa estar conectado com você mesmo. Recuperar esse elo com a tua essência. Que é isso que a gente perdeu lá atrás por conta dessa história que eu descrevi no começo da live. Tá? Se você perdeu o começo, depois assista a reprise que eu vou colocar lá no nosso canal gratuito do Telegram para que vocês possam assistir novamente esse vídeo, tá bom? Vale muito a pena assistir desde o começo. E aí, hoje, eu tô convidando a Lisiane para contar um pouco da experiência dela. Ela já falou um pouquinho, já se apresentou. E eu queria entender por que você se interessou pelo Zum Zum e qual que era o desafio que você estava vivendo na época. Porque eu acho muito interessante a leitura que você faz, de que você entrou com uma intenção. E logo de cara, quando você viu o relato da Cíntia no grupo das mães, oi Flávia, tudo bom? Quando você viu o relato da Cíntia para poder formar as duplas de escuta, que a gente sugere lá que vocês falem em duplas de escuta para que vocês possam, né, ter um espaço de escuta importante, acolhedor, você já ficou cismada com a abordagem que ela tinha no texto dela e pensou, caramba, eu não tinha pensado por esse viés, mas agora eu me interessei e se aproximou dela. Conta para nós essa história. Exatamente. E uma das propostas do Zum Zum é a dupla de escuta. Quando eu entrei no Zum Zum, eu estava com uma expectativa enorme com relação a consertar os meus filhos, a fazer com que fossem crianças mais calmas, com crianças que respondessem melhor aquilo que eu estava pedindo, mas eu nunca olhei para mim. E numa das apresentações que a gente faz pelo Facebook, eu encontrei a Cíntia, ela estava ali comentando, falando dela, e quando eu li o depoimento dela, jamais eu pensei que ia me tocar tanto, porque eu estava voltada para os meus filhos. Por mais que vocês falassem que o Zum Zum era um processo nosso, eu interiorizei que era um processo para os meus filhos. Ia me dar mais recursos para ser uma mãe melhor para eles, mas o foco era eles. E lendo o depoimento da Cíntia, ela falava muito do autocuidado, do olhar para ela. A Cíntia tem 4 filhos, a minha dupla querida, ela tem 4 filhos, e eu disse, gente, com 4 filhos, ela fala num cuidado para ela. O que a gente menos tem é tempo pra gente, né? Eu com 2 eu já não consigo, imagina com 4. E resolvi mandar o convite para ela. Ela na mesma hora aceitou o convite e ali a gente já começou a conversar. E foi através dos recursos que vocês oferecem dentro do Zum Zum e de mão dada com a Cíntia até hoje, que a gente se fala direto todos os dias, que a gente ainda está nesse processo. E uma coisa que a gente tem que entender é que o Zum Zum dá muito recurso, mas é que ele não te dá um recurso para aquele momento enquanto tu está fazendo, ele te dá recurso para a vida toda. Ele te enche de bagagem, te enche de ferramentas não só para o agora enquanto tu está fazendo. Ele te dá recursos para te continuar fortalecida. Né? E uma das coisas que eu comentei no podcast, que eu acho muito importante falar, quando eu entrei no Zum Zum, eu tinha muitas dores no seio. E eu não dava bola para isso, porque eu estava voltada para o meu filho, para o meu marido, e ficava deixando para depois os exames, para fazer depois, porque as crianças me demandavam muito tempo. E eu nunca parei para olhar para mim. No primeiro módulo, o primeiro convite é esse. É a gente olhar para a gente, a mãe possível, a mãe que a gente é.
E aí eu resolvi entrar, sabe? Aceitar o convite de vocês com o coração aberto. Porque a gente tem que estar aberto para esse processo e se permitir, se entregar sem vergonha. Nas danças terapêuticas, eu simplesmente fechava os olhos e me entregava. Era a oportunidade que eu tinha, que eu nunca tive uma mão estendida para mim. Então eu aproveitei tudo isso. E aí eu fui fazer alguns exames e eu tive um diagnóstico, uma suspeita de câncer de mama. E como eu sempre digo, acho que tudo que vem na vida pra gente, vem pra gente aprender. Eu sempre assumo assim, eu não assumo nada pro pessoal, e eu sempre coloco que tudo que vem pra gente vem para um aprendizado. E eu aproveitei que eu estava de mãos dadas com várias mães, estava com essa minha dupla Cíntia maravilhosa, a Lu também, mãe do Zum Zum, que me acolheu de uma forma. É impressionante o laço que a gente forma com uma dupla que a gente nunca viu. E o Zum Zum tem uma energia tão boa, tão acolhedora, tão livre de julgamento e dá tanto recurso que a gente se entrega e é lindo o processo. Independente se o meu processo foi um pouquinho mais, um pouquinho menos, todas têm recursos e ferramentas maravilhosas. E eu fui fazer os exames, como eu até falei no podcast, por causa da pandemia, meu marido não pôde estar do meu lado na hora do exame, e ele estava lá no primeiro andar, e quem estava comigo no celular era a Cíntia, a minha dupla de escuta do Zum Zum, me dando força, me dando coragem. Então, tudo isso é um processo tão lindo, sabe? Que faz com que a gente. É um convite a se olhar. É o maior presente que a gente pode se dar. Ai, demais, Flor. E me fala uma coisa, o que que você acha que foi mais transformador quando você, na sua experiência com o Zum Zum? Eu sei que, por exemplo, tem uma história linda que eu queria resgatar aqui, que é a questão do quanto você percebeu que você achava que você tinha uma certa intimidade com o teu marido, com o teu esposo, e que de repente você sacou que não era tão real isso, né? E que foi através da vivência no Zum Zum que você foi explorando isso. Não quero antecipar, vai, fale do seu jeitinho. Mas foi exatamente isso. Quando eu recebi esse diagnóstico que poderia ser um câncer de mama, eu me lembro de uma cena em que a gente estava de costas um para o outro, assim, a gente preocupado com aquela possibilidade de ser. E eu achando que eu tinha muita intimidade com ele, que a gente sempre teve um relacionamento muito aberto, muito bom. E quando eu peguei ele muito preocupado, querendo esconder as lágrimas, quando eu também queria chorar e eu achava que eu tinha que ser forte naquele momento, que eu não podia chorar. E quando a gente virou um para o outro, assim, que a gente se permitiu essa vulnerabilidade, eu disse, agora é o momento da gente falar a verdade realmente um para o outro. Se a gente tem tanta intimidade, agora é o momento. E a gente se pegou chorando junto, sim. E nós falamos dos nossos medos. E ali foi abrindo um canal tão bonito, sabe? E ele sempre, todos os vídeos que eu fazia do Zum Zum, a gente sempre conversou muito. Porque, embora eu sempre respeitei que ele não queria ver junto comigo, nós conversávamos sobre isso, porque eu sabia que essa era uma forma de eu levar o Zum Zum para ele também, de uma forma muito respeitosa, porque eu sei que eu não tenho poder sobre o outro, mas naquele momento era um universo que era da família. O Zum Zum não é para mim, era para nossa família. E eu falei, olha, eu acho que agora é o momento da gente realmente tirar tudo, despir daquela vergonha, e eu tô com medo, sim, eu sinto que tu também tá, e a gente começou a conversar, e foi muito bonito esse momento de vulnerabilidade que a gente teve, porque a gente achava que a gente estava conseguindo enganar as crianças com isso. E eles estavam percebendo que dentro da nossa casa as coisas não estavam bem. A mãe não estava legal, não estava se entregando 100%. E foi o momento que a gente decidiu que a gente estava levando eles para fazer os exames, e a gente só dizia, ó, a mãe está fazendo alguns exames, mas está tudo bem. E aí, simplesmente, a gente resolveu conversar com eles, não explicar tudo, porque a compreensão da menina de 3 anos não seria. Olha, a mãe está passando por uns exames bem difíceis. E ali a gente deixou as lágrimas virem, sim. A gente mostrou para eles que a gente tinha medo, sim, e que a gente era os pais possíveis. E uma das coisas que a Clarice, que vocês falam sempre no Zum Zum, que eu tomei como exemplo, eu coloquei lá no papel, na parede, é que a gente tem que ser coerente com nossos exemplos, né? A gente tem que ser, se eu estou falando para minha filha que ela tem que se cuidar, que por ela ser uma menina, ela é capaz de tudo, sim, que por ela ser uma menina negra, ela tem direito, assim como todos os outros, eu também tenho que ser esse exemplo coerente para ela. E eu não estava sendo um exemplo coerente. Eu era uma mãe que
corria o dia inteiro para dar o melhor para ele. Para escutar, para dizer, ó, eu tô com medo sim, hoje tá muito difícil e eu preciso de vocês. Porque a gente tem aquela ideia de que a gente tem que ser forte, sempre forte. A gente tem que ser a Mulher Maravilha. A gente não tem que ser a Mulher Maravilha. Nós temos que ser a mãe possível e verdadeira, para que os nossos exemplos carreguem os nossos filhos. Mas para a gente ser um exemplo coerente, muitas vezes a gente precisa sim se permitir ajuda. E foi exatamente isso que eu fiz no momento em que eu estava chorando e meu marido estava de costa para mim. Eu disse: esse momento que eu tenho que mostrar para ele que eu sou uma mulher possível, que eu sou uma mulher que tem medo sim, e que eu preciso da ajuda dele. Me permitir falar que eu preciso da ajuda dele. Isso nos conectou muito mais. Eu jamais faria uma live hoje e permitiria que ele saísse com as crianças, porque eu tinha que botar a roupa que eu queria, tinha que levar aguinha, tinha que levar isso, tinha que levar aquilo. Hoje ele está passeando com as crianças enquanto eu estou aqui, permitindo que ele seja o pai que ele quer ser, sabe? Sem o meu controle, sem estar dizendo como é que tem que ser a brincadeira lá. Olha, atenção com o Miguel porque ele gosta disso, atenção. Não, permite com que as pessoas sejam. A gente não se permite. A gente quer estar controlando tudo, né? Então Nossa. esse processo foi um processo assim bem doloroso, mas que hoje eu falo com muita gratidão a tudo que vocês nos trouxeram como retorno. As minhas amigas do Zum Zum maravilhosa. Eu nunca relatei isso dentro do Zum Zum, mas a potência e a força com que cada mãe tá ali de mão dada se ajudando é, é se abraçar, sabe? É a gente se entregar e se alguém tem alguma dúvida, não tenha dúvida. Entra porque é maravilhoso, é o maior presente que a gente pode se dar. A Cintia aqui tá fazendo um monte de elogios para você, que é essa dupla de escuta que estava lá no podcast da Tenda, para quem quiser escutar depois, dá para escutar essa história com mais detalhe. Ó, que eu chorei de novo. Ai, Deus. A Clarisa tá falando que o marido dela tá escutando, falando: você vai ser a próxima instrutora do B-Family, da B-Family, da escola onde tá o Zum Zum. Ah, é muito lindo de escutar, Flor. É muito, muito inspirador mesmo. Agradeço muito. E é muito mágico, porque as mães do Zum Zum estão em contato direto. Eu conheci a Dani, uma mãe super potente, que cria sua filha sozinha. E a gente se uniu ainda mais, sabe? E escutando a Dani, escutando a Gabi, escutando a Lu. Perdão se eu não falar o nome de todas elas, mas é impressionante o elo que a gente forma, sabe? E que é muito lindo, porque já terminou e a gente continua se falando. Nós Teve, continuamos nos né? apoiando uma outra sem julgamento, né? Uhum. Teve até um encontro na sexta-feira que vocês promoveram pelo Zoom, né? Que você falou: a gente quer manter o grupo e tal. A Gabriele pode falar porque foi ela que organizou. Mas, Flor, eu super agradeço. Eu acho que foi maravilhoso poder estar sendo testemunha desse processo de vocês e ver o envolvimento que vocês tiveram. E eu estava sempre presente, sempre aproveitando cada live, cada encontro, porque no Zoom Zoom a gente fica juntas. Agora a gente ampliou um pouquinho para 10 semanas, né? No nosso grupo da 13ª turma foram 8 semanas. E aí a gente tem lives que acontecem todas as semanas, às quartas-feiras, e aí as mães podem... a gente aprofunda os temas dos vídeos que são liberados no começo da semana, para que vocês entendam como funciona, né? Cada semana a gente libera vídeos no início da semana para que vocês possam assistir. Aí na quarta a gente tem uma live de encontro. E aí depois... Peraí, que tem uns caras aqui que entram que eu já até reconheço qual que é a manha desses robozinhos aí que entram para atazanar. Eliminei. E aí, depois a gente tem 3 vivências que são encontros com perguntas e respostas e vivências, que são aos sábados, que são super potentes, que foi esse da dança que você comentou, né? E eu vi que você estava super envolvida, então é muito lindo ver, porque a gente percebe, né, a diferença, né? Acho que você já contou de situações se tem alguma situação que você viveu, que você acredita, talvez até na relação com as crianças, que teria sido diferente se você tivesse vivenciado antes do Zum Zum, sei lá, de repente um acolhimento de um choro. Você falou dessa história da vulnerabilidade, não sei. Tem alguma história assim? Teve uma das vezes que o Zum Zum fala muito da gente, do nosso momento, e eu também percebi que com 13 anos de casada, depois que as crianças nasceram, a gente não tinha momento de casal, de sair, de conversar. E numa das noites,
depois de escutar um dos áudios que falavam da gente se permitir, da gente reconhecer os nossos sentimentos, o que a gente estava, né? E eu precisava muito conversar com o Luciano, e com criança, e aproveitei que a minha mãe estava aqui, e disse, mãe, tu fica com as crianças que eu vou só na praia com o Luciano conversar um pouco, a gente precisa. Aí ele falou, tá, então vamos comer um lanche? E nisso o Miguel escutou. E aí eu disse, filho, a gente vai dar uma saída, tu fica com a avó e com o vô, a Mana também, e a gente já volta. Mas o Miguel ficou super furioso, porque a gente sempre saiu os 4. Uhum. Eu nunca mostrei para ele que o pai e mãe também tinham necessidade de estar juntos, porque os pais estavam sempre se doando direto para os filhos. Então, para ele, foi muito diferente nos ver saindo. Eu disse, olha, Miguel, tu também tem o teu momento, nós também precisamos ter o nosso. E foi muito bonito. Quando a gente voltou do passeio, ele disse assim, mãe, eu entendi que tu precisa de um momento. Realmente, todos nós precisamos de um momento. E tu tem que viver o teu presente, porque a gente sempre vive dizendo, vamos viver o nosso presente. Então, ter a admiração do Miguel ali, reconhecendo o espaço que a gente precisava, isso foi o Zum Zum que trouxe, porque se não fosse o Zum Zum, eu ia continuar vivendo no piloto automático, querendo ser a mãe que dá conta de tudo. E nós paramos hoje para ter o nosso momento. Fala um ressentimento quando a gente fica sempre nesse lugar de estar sempre pensando na necessidade do outro, na necessidade do outro, e quando a gente resgata essa confiança de que, peraí, é importante. Se a gente tem essa confiança, na hora que a gente transmite para a criança, é outra coisa, a criança percebe que é sério. É diferente de você ficar, você vai naquela culpa, né? Tipo, eu fui, tá, eu sei que é importante, mas não sei, eu devia ter ficado, tadinho, vai passar mal. Não, você vai na confiança, peraí. Eu vou, e ele tem que entender, inclusive, sabendo que é importante dar esse exemplo, para que ele não reproduza isso na vida adulta. Para que ele não fique só olhando para os demais e se anulando, se anulando, se anulando. Ou seja, tem a ver com aquela ferida lá de trás, né, da gente não se sentir importante. Então... E foi muito bonito o dia que a gente foi pegar o resultado do exame, que estava todo mundo apreensivo. E eles sabiam que a gente ia pegar o resultado de um exame que ia falar da minha saúde. E quando a gente abriu, todo mundo começou a chorar. E eles começaram a chorar nos vendo. E aí a gente disse, olha, graças a Deus está tudo bem, né? A suspeita não é câncer, então a mãe vai continuar se tratando, vai dar tudo certo. Ter o abraço de todo mundo ali, um abraço verdadeiro, um abraço de saber que eu estava sendo vulnerável, meu marido tá ali, da gente se olhar, a gente se conectou ainda mais, sabe? Foi muito bonito, de mostrar para eles a nossa vulnerabilidade, né? Foi um exemplo coerente naquele momento. Como liberta. Então foi libertador. Liberta muito. E aprofunda muito, conecta muito mais. É isso que você falou. No final, a gente fica nesse espaço de honestidade, onde existe espaço pra gente ser quem a gente é. Não tem essa coisa da gente ficar se tapando, se colocando de super-heroína, né? Como você estava falando, aquela fortuna que dá conta de tudo, que tem que dar conta de tudo, não se exige isso, não tem uma cobrança tão forte para si mesma. Eu posso, sim, ter os momentos da fraqueza, dor, insegurança, medo, né? É normal, eu sou um ser humano, eu tenho direito a ter tudo isso. E se eu demonstro isso para a criança com honestidade, com tranquilidade, com sinceridade, eu simplesmente tenho como permitir que ele faça o mesmo. Ele não vai se sentir inadequado, não vai se sentir inibido. Você cria um ambiente seguro, onde a criança e todos se sentem respeitados, com o direito de serem livres para se expressarem, né? Ó, tem gente perguntando como é que faz para fazer inscrição, tá? Vocês podem clicar no meu link da biografia, lá tem o botão da inscrição, ou vocês podem ir para o canal do Telegram, da Tenda Materna, só procurar Tenda Materna no Telegram, mas também tem o link do Tenda Materna no meu negócio, no meu Stories também tá espalhado, tá? Se vocês forem pro Stories normal, lá vai ter uns banners, tanto com a inscrição quanto com o link da Tenda Materna. Na Tenda Materna vocês têm o link da inscrição, e tem também a série das lives que eu e a Clarissa fizemos essa semana, de segunda, terça e quarta, que a gente fez 3 lives falando sobre o tema de maternar sem culpa, tá? São temas bem legais e os vídeos vão ficar disponíveis até amanhã. E essa inscrição do Zum Zum para a turma de janeiro, que começa em janeiro, a gente está fazendo a pré-inscrição agora, somente até amanhã, no valor de 2020, com 20% de desconto. Ou seja, como vai ter reajuste em 2021, vocês estão tendo a oportunidade de, entre hoje e amanhã, até amanhã, né, começou na quarta-feira essa inscrição, de se inscreverem com um valor promocional, tá bom? Então, corram aí quem quiser se incluir nessa turma para fazer essa pré-inscrição e garantir esse valor que quando a gente abrir de novo,
para vocês se inscreverem em janeiro, já vai ter o preço de 2021, tá bom? Então, ó, é o seguinte, Lizzy, eu queria muito te agradecer a presença e eu queria convidar agora a Gabriele para entrar e falar com a gente, para falar um pouquinho do relato dela, para que as pessoas possam conhecer também uma outra referência. Entra lá no link que tem não só o valor, Solta. Aí eu não sei qual que será o nome da pessoa, porque tem muitos perfis que me seguem, às vezes eu falo com as pessoas, sei os nomes, eu sempre entro no perfil para saber o nome, mas essa pessoa não vem na minha cabeça agora. Mas entra lá no link que vai ter tanto o valor quanto a forma de pagamento, e se tiver algum... Ó, a Clarissa tá colocando aqui, beleza, mais fácil. Inclusive isso, dá para pagar em 10 vezes sem juros. Tá bom? Obrigada, querida. A gente se vê. Obrigada, eu espero todas as mães lá. Pra gente juntas fazer uma caminhada ainda mais linda. Tá bom. Um beijo. Já tem gente entrando, tá sendo bem legal aí. Pra gente poder... Peraí, como é que faz pra tirar você? Não, tem... Ah, ela saiu. Mais fácil. Agora tem que buscar... Achei, ainda bem. Como que eles sabem que eu vou falar com você? Que você tava em primeira da lista, depois da Clarissa. Impressionante. Eles sabem tudo da gente. Olha o perigo, hein? Oiê! Oi! Uai, eu recebi o convite aqui e apertei. Claro, não. É que eu fui pensar, eu vou ficar lá perdida procurando a Gabriele, já tava lá de segunda opção. Perdendo só pra Clarissa. Acho que eles sabem. Apesar de eu não ter colocado você lá explicitamente. Você quer voltar lá, terminar com a Lizzy, Maíra? Ela tava falando. Quer voltar lá? Não, eu já falei. Eu me despedi. Acho que talvez tenha cortado. Eu me despedi. Talvez tenha ficado... que eu acho que ficou meio congelado pra mim aqui, então. Ah, entendi. Tudo bom com você? Tudo jóia, graças a Deus. Tem alguma coisa aí fazendo barulho? Você tá com notificação aí ativada? Deixa eu desativar aqui rapidinho. Não sei se você consegue, eu não sei se faz diferença pra você, mas se você porque senão vai sair daqui. Deixa eu segurar o celular, que aí não fica fazendo barulho aqui. Uhum. Tá, é o seguinte, você pode se apresentar para as pessoas saberem quantos filhos você tem, onde você mora e como que você conheceu o Zum Zum? Claro. Eu sou de Brasília, meu nome é Gabriele e eu tenho 2 filhos, um de 9 meses, o Theo, e um de 2 anos e 7, que é o Enzo. E eu queria começar, Maíra, agradecendo muito, muito pela oportunidade de estar aqui para dar o relato, mas para agradecer também a Lizzy. A Lizzy, eu fui me emocionando muito em cada palavra que ela falava, porque eu não sei se ela vai se lembrar, nesse dia que ela falou que ela tinha feito esse exame, que ela estava com suspeita, né, do câncer de mama, eu estava com uma série de problemas aqui internos mesmo, né? Ela sabe que enquanto ela não leva lá nada pro pessoal, eu tenho a mania de levar tudo pro pessoal. E aí, num dado momento, eu falei alguma coisa com ela, e ela me respondeu, eu falei, mandei uma mensagem, né, Lizzy, você tá com raiva de mim, alguma coisa? Ela, calma, Gabi, não tô com raiva de você, e me explicou a situação dela. E ali a gente abriu um canal também para conversar, sabe? Ela falou a respeito dessa situação dela, desse medo que ela tava, e eu fui falando, abrindo minha vida. Quando ela fala da questão da dupla de escuta, desculpa, eu já devo estar até me saltando alguns passos aí, mas quando ela fala dessa questão da dupla de escuta, é realmente muito, muito potente. Ela foi a minha dupla de escuta, não sei se a Clarissa vai lembrar, mas eu justamente por levar tudo pro pessoal, lá no Telegram, eu fiz convite para algumas mães, e as mães já tinham dupla. E aí aquilo começou a me incomodar, sabe? Eu cheguei para Clarissa e falei, olha, Clarissa, eu tô me sentindo rejeitada, e eu tô pensando em parar tudo, né? Tô pensando em parar tudo, isso não é para mim, eu sabia que não devia ter começado, né? E aí nesse dia a Lizzy me procurou. Olha só. Me emocionante. Nesse dia ela me procurou. E aí eu falei para ela isso, né? Eu falei, eu tô me sentindo aqui rejeitada, Lizzy, e você ter me procurado foi assim, realmente eu encarei como um presente de Deus mesmo, sabe? Porque foi o dia que eu consegui me abrir muito com ela ali. Enfim, ela é uma pessoa maravilhosa, muito abençoada. Tudo que a Cíntia falou aí é totalmente verdade. Ela é muito diferenciada. Flor, me fala uma coisa. Quando você procurou o Zum Zum, qual que era o desafio que você estava vivendo? Qual que era a questão que fala, eu preciso buscar alguma alternativa que não está dando? Porque eu sei que você tem um trabalho já como educadora parental também, você tem uma página, um perfil, pelo menos, que fala sobre educação, né?
E aí a gente às vezes fica buscando, buscando, mas na hora também de viver a coisa dentro de casa, aquela coisa casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você fala, Respeito meu, de pau, não é tão rola simples muito. assim. Na teoria tá falando, já entendi a teoria, mas pelo amor de Deus, colocar isso aí A na prática é prática, difícil. o bagulho não é tão É, simples assim, porque requer uma coisa do nosso emocional, né? Não é só saber a teoria, entender como funciona, né? Quem se identificar com isso, por favor, bota o coraçãozinho, porque a coisa é séria. Vamos ser sinceros, aqui a maternidade é ó, escancarada na vida real, assim, não tem nada de ficar fazendo pirula e eu ficar posando de que sou a bacanuda aí que sei aplicar tudo que eu prego. Não, justamente eu prego, inclusive, tirar essa demanda de achar que a gente vai acertar sempre. Mas conta aí, qual que é o teu desafio naquela época? então, quando eu tive o meu primeiro filho, eu comecei a buscar algumas alternativas para fazer diferente do que tinha sido feito comigo, né? Na minha criação, na minha educação. Não foi uma educação de tudo ruim, nunca é, né? Mas o meu pai era muito arbitrário, né? No sentido de que as coisas tinham que ser muito do jeito dele. E aí eu me peguei numa situação de que eu não me conhecia, eu não sabia meus gostos e tal. E aí veio o meu segundo filho, a gente engravidou do Theo quando o Enzo tinha só 1 ano de idade. E como eu sou a irmã mais velha, aquilo pegou muito para mim. Porque eu comecei a pensar no que o Enzo ia sentir, o tanto que o Enzo ia ficar chateado, o tanto que o Enzo ia ficar magoado pela experiência que eu tinha tido, sabe? Uhum. Porque a minha mãe acabou se voltando muito com atenção para minha irmã mais nova, né? E eu me peguei nessa situação de ter que ficar ali, quietinha. Sempre fui a boazinha, como vocês colocam lá, né? Sempre fui rotulada, inclusive, de boazinha. E aí eu não tinha dimensão de como isso tinha mexido comigo. E então o Theo nasceu. E o Theo nasceu num contexto de pandemia. O Theo nasceu em março, quando fechou tudo aqui em Brasília, né? Ele ainda teve que ir para a UTI neonatal por alguns dias, então mexeu totalmente com o meu psicológico. E eu tive muito medo de perdê-lo, eu tive que, enfim, me peguei numa situação de pedir perdão para ele, né? Por toda a preocupação que eu estava tendo com o irmão mais velho dele, mas sem pensar nele. E aí passei alguns meses desse jeito e surgiu o convite, que eu recebi como um convite para o Zum Zum, quando eu fui diagnosticada com a depressão pós-parto. Né? Eu vi que eu estava numa situação muito, muito difícil, assim, muito, muito desafiadora, quando eu me peguei chorando horrores e eu não sabia expressar o que é que eu estava sentindo. E eu estava morando na casa da minha sogra ainda. Desculpa. Eu estava morando na casa da minha sogra. E aí eu fui para fora, né? Isso é uma coisa que eu vou ter que falar aqui. Eu tenho muita vergonha de chorar, né, na frente das pessoas. Eu não gosto de chorar na frente das pessoas. E aí eu fui para esse espaço lá fora e comecei a chorar. E eu chorava muito, sabe? Eu chorava muito. Eu ficava olhando assim para o céu, falando: Deus, por que eu tô chorando tanto, sabe? Eu sei, eu entendo esse contexto todo de pandemia. Mas estou vivendo tudo que eu sempre quis, né? Que é ter meus filhos, que é ter o meu esposo, tá todo mundo bem, né? Nesse momento está todo mundo bem, pelo menos. Uhum. E aquele medo de morrer, medo de deixar os meninos sozinhos, como a Lizzie mesmo falou. Lud, a menina que hoje me ajuda, vou chegar lá também. Mas como a Lizzie mesmo falou, ela falou muito bem, é essa situação mesmo. Eu não posso morrer, né? O que vai ser feito do meu filho? E aí eu me vi nessa situação. Foi aí que o Zuzum chegou para mim. Né? Foi junto com o diagnóstico de Descobriu depressão pelo pós-parto. workshop, você participou do workshop que a gente fez, e aí você se interessou e se Assim, inscreveu. Você ficou com alguma dúvida? foi. Será que faço, será que não faço? Você lembra se foi uma questão? Eu fiquei na dúvida, na realidade, porque a gente estava na situação, né, de pandemia e junto disso a gente estava construindo a nossa nova casa. Então a gente não estava podendo, né, gastar a época e tal. E só que aí foi o primeiro passo para mim, para ter tempo para mim. Esse foi o primeiro passo, eu digo, que eu dei, sabe? Porque a gente não estava tendo condição. Eu lembro que eu falei isso com você, Mayra. E vocês, como sempre, tanto você quanto a Clarissa, vocês têm uma proximidade muito, acho que vai ficar muito redundante, uma proximidade muito próxima, mas vocês têm uma presença muito próxima na nossa vida, né, no momento em que a gente assume estar ali com vocês. E aí eu falei dessa situação para você, né? A gente está construindo, não dá para mim. E aí eu lembro da pergunta que você me fez: como que dá para você, então?
Eu falei, nossa, mas ela tá preocupada, né? Tá preocupada, como que eu faço para fazer? Ótimo, então. Aí eu conversei com você e, enfim, deu tudo certo. Eu tive mais essa dúvida em relação à questão financeira mesmo, mas valeu cada centavo que a gente gastou ali. E valeu para mim, valeu para o meu esposo. Em momento nenhum ele também contestou, até porque ele também sabia da situação em que eu estava imersa, né, da depressão pós-parto. E ele, em momento nenhum, chegou para falar que teria sido um gasto desnecessário ou nada assim. Pelo contrário, ele disse que realmente eu precisava daquilo e me deu suporte. E, graças a Deus, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. E você falou várias coisas pra mim quando eu perguntei, né? E quais foram as experiências que você teve, que você acha que foram mais transformadoras, que fizeram mais diferença? E você me mandou um áudio com um monte de histórias, eu falei, uau! Agora eu vou 6 minutos. colocar tudo, porque é tudo tão legal, né? Tipo, é tudo tão expressivo, tão potente, e acho que tão significativo pra quem tá do outro lado, pensando, será que tem sentido eu entrar? Porque essa é a questão, né? Tipo, tem sentido eu entrar? Vai servir pra mim? E aí, por exemplo, você falou, inclusive isso, do você ter se permitido, por exemplo, como a gente estava falando dessa questão da vulnerabilidade, podia explorar um pouquinho disso, de você se permitir chorar diante dos seus filhos, né? Agora eu não sei se dos dois ou se foi um só, não lembro exatamente. Foi Você do meu pode mais contar? velho. Posso, foi do meu mais velho, foi do Enzo. Eu, como eu te falei, né, eu tenho muita dificuldade, assim, de chorar na Ou seja, frente. foi um processo de cura mesmo. Foi. Eu Uau. sempre fui chorona. Eu sempre fui chorona, mas eu sempre fui chorona comigo, sabe? É debaixo do chuveiro, é num travesseiro. E, inclusive, eu me vi várias vezes, assim, eu me vi numa situação de estar, por exemplo, na mesma cama com meu esposo, mas se algo me afligia muito, eu vira de costas, né? Eu virava de costas e chorava, e ele, o que é que tá acontecendo? Nada, não é nada, né? E chorando, chorando. E ali, né, nesse dia que você está se referindo, da vulnerabilidade, eu tinha assistido o vídeo de vocês, né, falando a respeito justamente da gente mostrar essa vulnerabilidade. E não tinha problema, né, a gente mostrar para os nossos filhos que a gente também é humano, que a gente sente, inclusive, as emoções que eles sentem. E muitas vezes a gente não sabe nominar para nós, né? Então, como é que eu vou nominar para ele? E naquele dia, então, o Theo, que é o meu mais novo, ele estava tendo refluxo, porque ele estava comendo muito na jantinha e ainda estava querendo peito. E aí ele estava dando refluxo, então eu não podia amamentar para ele dormir. Só que eu amamentei o Enzo até 2 anos e meio. Então aquela questão de eu não poder amamentar o Theo naquele dia me pegou de calças curtas e eu me senti muito culpada, sabe? E aí eu deitei com o Enzo para colocar o Enzo para dormir, enquanto o Theo gritava lá fora. Né? E ele gritava, e eu sabia que ele estava chamando por mim. Né? E eu não podia ir, e eu comecei a chorar ali mesmo. Eu não sabia que ele estava escutando, né? Que o Enzo estava escutando. Mas ele me olhou, ele levantou assim, aí me olhou, e eu me permiti deixar o choro sair mesmo na frente dele, sabe? E ele perguntou, não escondi. E aí ele fez assim, mamãe, o que está acontecendo? Aí eu falei, filho, a mamãe tá muito triste, que a mamãe queria amamentar o Theozinho, mas a mamãe não vai poder amamentar ele. E a mamãe queria muito, né? E é por isso que a mamãe tá chorando agora. E aí eu não pedi desculpas por estar chorando nem nada, sabe? E aí ele chegou pra mim e falou assim, tá tudo bem, mamãe, eu tô aqui. Ah, aquilo me quebrou de um jeito, eu só chorei mais ainda. Mas era um choro mais gostoso do que qualquer outra coisa. Era tudo junto, né? Era a dor e a alegria também, né? A satisfação. Porque a gente. E isso é muito lindo, né? Porque a gente vê, quando a gente cria essa tranquilidade, essa aceitação, né? A gente começa a se permitir, tá tudo bem, eu tenho o meu lado vulnerável, e aí a gente tá em paz com o que vem, a gente consegue honrar todos os sentimentos que vêm. Ah, eu tô sentindo culpa? Tá, eu tô sentindo culpa. Como é que eu lido com ela? Eu preciso chorar pra liberar essa culpa? Eu vou chorar. Meu filho me pegou chorando? Nossa, meu filho me pegou chorando. E agora eu vou ter que lidar de repente me emocionar com. Eu me emociono com o que ele tá falando agora. Eu me emociono com o que ele tá falando agora. Eu não tenho um peso, eu não tenho uma crítica que eu faço, né? Que é o que a gente fazia lá atrás, porque a gente foi muito inibido nesse sentido. O tempo todo pareciam que apontavam pra gente que esses sentimentos menos nobres eram inadequados. Que se a gente estava sentindo eles, a gente tinha que se distrair,
tinha que inibir, tinha que controlar, que não podia expressar, que na verdade era quase como se fosse um defeito de fabricação, entendeu? Não, como assim? Ai, pra que sentir culpa? Bobagem. Não tem nada demais. Ai, não, vai ficar triste por causa disso? Não, não tem sentido você ter raiva dessa história. Para com isso, para com essa história agora, não quero saber de chilique. Ou seja, o tempo todo as pessoas cortavam isso da gente. E a gente percebeu que não tinha espaço. E aí, é claro, esse choro escondido, né? Eu prefiro chorar escondida, ele vem muito dessa ferida. Ninguém aceitava esse meu choro. Então eu aprendi que para chorar eu tinha que estar sozinha. No máximo. E provavelmente, muitas vezes, a gente é castigado, né? Tipo, vai resolver esse choro e só depois, quando passar essa história, você volta pra cá. Não quero nem saber esse chororô. Né? Não quero nem saber. Então, claro que a gente cresce sem essa sensação de que tá tudo bem eu mostrar o meu lado vulnerável. E olha a loucura, você tá na cama com teu marido, que é a pessoa mais íntima, em teoria, que você selecionou pra estar lá com você, né? Escolheu pra estar lá com você, a pessoa com quem você tá lá, passando a tua vida, e você não se sente à vontade. Tipo, não é julgamento, né? Tipo, só tô descrevendo isso. Olha a loucura como é a gente tá num lugar desses, né? Por que eu não me sinto à vontade de chorar diante da pessoa mais íntima da minha vida, que eu escolhi, né? E que lindo que agora eu consiga me permitir, porque primeiro eu tenho que me permitir estar em paz comigo, e claro que isso vai atingir todas as relações. Então, imagino que tenha criado mais vínculo entre vocês, né? Você ter se permitido isso e você perceber isso, porque você não fica lá se posando da que sustenta tudo. Inclusive, imagina, você vivendo um processo de depressão pós-parto, você precisa chorar, né? O que eu preciso era chorar. Pra liberar, né? É engraçado, ontem a Nara começou a chorar, ela tem estado um pouco sensível esses dias, e eu percebi que ela tava com um potinho dela meio cheio. A gente fala disso no Zoom Zoom, de como o emocional da criança, às vezes ela começa a acumular estresse emocional, né? E a gente tem que ser sensível para perceber que às vezes a criança ela tá meio que atingindo um certo de um limite. Que de repente ela começa a chorar por uma bobagem, por um tema besta, de algo que aconteceu naquele momento, e a gente fica tentando convencer a criança de que, meu, vai chorar por causa disso, tipo, só quebrar a banana, ou não tem problema, é só a joaninha que você não tá encontrando hoje, mas amanhã a gente vai encontrar. Você esqueceu na escola, mas amanhã a gente busca. E aí fica lá, naquele convencimento pra criança meio que fazer as fases com o que tá acontecendo, mas às vezes a criança ela tá precisando chorar. E aí ontem deu isso, a Nara irritou com alguma coisa, porque a gente foi gravar um vídeo, e aí no meio do vídeo ela decidiu que ela queria falar em espanhol. Aí eu falei, tá bom, vamos falar em espanhol. Mas como eu tava pra publicar aqui, quando ela terminou a fala dela, eu comecei a traduzir. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, não era pra você traduzir, era pra fazer um vídeo em espanhol. Aí, nossa, ela por muito tempo, não queria mais ler a história, e não sei o quê. E aí, de repente, ela começou com um super de um choro. E aí o pai ouviu, veio correndo, assim, pra ver o que estava acontecendo, né? Ele começou a consolar ela. E uma hora eu comecei a falar pra ele, em inglês, né, pra ela não entender. Eu falei, eu acho que ela só precisa chorar. Tipo, não tem problema, entendeu? Tipo, não é uma questão da gente... Relaxa, tipo, não precisa ficar preocupado. Porque tava tão nítido que ela tava precisando chorar. Algo tava acumulado, eu nem sei o que era. Mas, sabe aquela coisa do tipo, meu, deixa. E é tão gostoso quando a gente não cria essa loucura de toda hora a gente tem que estar em alerta para poder resolver o problema da criança, não sei o que lá, ela não pode sofrer. É aquele controle que a Lizzie falou, né? E a gente libera, e a gente fala assim, olha, agora ela tá precisando chorar. Deixa ela chorar um pouquinho, ela vai liberar, deixa eu tocar. E aí eu falava pra ele, nossa, aí eu falava pra ele em inglês, né? Tipo, seria tão bom se a gente chorasse mais, né? Eles fazem isso. Eu senti que ela tá sensível esses dias, você não percebeu? Aí ele falou, um pouco. Aí ele já começou a fazer, tipo, um carinho nela, e ele parou de falar, tipo, não vou ficar convencendo. Ele meio que se convenceu, tipo, deixa ela chorar. E aí a gente ficou fazendo carinho nela, e eu só falava, filha, a gente tá aqui, tá bom? A gente tá aqui com você, tá tudo bem, pode chorar, não tem problema. E aos pouquinhos, ela foi liberando. E ela não queria historinha, não queria não sei o quê. Aí, de repente, ela falou, mãe, vamos lá continuar o livro, vamos ler depois. Por quê? Porque eu não fiquei criando uma bronca com ela, do tipo, vamos lá, vamos resolver, vamos estar bem, nanana. Não! Eu falei pra ele, meu, a gente devia saber chorar mais. Eles fazem isso naturalmente. Eles liberam o estresse. O problema não tá com ela, né? Então, essas coisas que o Zoom traz, né, de você, como que você faz pra colher esse choro, entender até esse limite, de às vezes insistir um pouquinho, falar, não, isso que ela tá querendo, ao invés de eu resolver o problema dela e dar a solução para que ela pare de chorar, eu vou insistir, porque ela precisa liberar esse estresse. E o choro é o que vai ajudar.
Entendeu? Da criança é o que vai ajudar ela a liberar. Então é muito lindo quando a gente chega, no terceiro módulo, né? Mas enfim, tinha uma outra coisa que você falou. Ai, deixa eu ver se dá tempo. Você falou, da questão da rotina, porque eu acho que casa um pouco com essa questão. Duas coisas que você falou, conta a história da lista das prioridades. Eu sei que já terminou mais ou menos o tempo da live, mas a minha live não termina. Então você tá aí danada para contar, já que tem público aqui. Conta dessa história da lista de prioridades, porque eu acho que casa com a ideia do que a gente está falando de se reivindicar, aprender a se colocar como prioridade. Como é que foi isso para você? Estávamos num dos encontros, né? Nos encontros, tá. Foi nos encontros. Foi num dos encontros. E aí, eu acredito que foi no de perguntas e respostas. E aí, a Clarissa sugeriu que, então, a gente fizesse uma lista de prioridades, assim, na hora ali mesmo, né? Montasse uma lista de prioridades com 3 coisas que seriam prioritárias para nós. E aí, eu lembro que eu coloquei, né? Deus, família e trabalho. Acho que foi isso. Deus, família e trabalho. E aí, né, depois de uns minutos, a Clarissa perguntou em quantas de vocês entrou vocês na lista, né? E eu falei, meu Deus, a lista de prioridades é minha, mas eu não entrei na minha lista. E ali foi um divisor de águas mesmo, né? Eu coloquei, inclusive eu escrevi isso lá na hora, falei, eu não entrei na minha lista, eu não tô na minha lista. E ali foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a perceber que, de fato, eu nunca estava na minha lista. Eu era o tipo de pessoa, Maíra, que eu pegava, por exemplo, se eu monto um prato, e eu acho que eu falei isso com você, se eu monto um prato e um ficou mais bonito que o outro, eu pego o mais bonito e dou pro meu esposo e o mais feinho fica comigo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu pego um copo, se um copo ficou mais cheio e outro mais vazio, eu pego o mais cheio e dou pro meu esposo, mas o mais vazio fica comigo. Ou eu deixo de comer uma fruta que tá na geladeira pro meu filho comer e depois nem come e estraga, né? Que era o que você até falou sobre isso. Falou, né, Maíra? Eu vi que você escreveu sobre isso, eu super me reconheço nisso, porque eu percebo nitidamente. Eu compro as frutas pra Nara e aqui na Espanha, meu Deus, é muito caro, vocês não têm noção. Você compra uma manga, você vai fazer a conversão do negócio, tipo, uma manga pode custar 3 euros, que são tipo 21 reais. Maria, uma manga? Uma manga, 20 reais. Eu falei, nem sei mais o preço lá. Mas é uma loucura. Não, quando não é 5 euros, quando não é mais, né? Porque dependendo do lugar. Mas enfim. E aí várias vezes eu compro, pra mim, tipo, é como se eu estivesse colocando ouro na geladeira, né? Aí eu sempre deixo meio que pra Nara, assim. Não, isso aqui é pra Nara, porque a Nara adora manga. E eu amo manga, né? Então, tipo, eu vou deixando pra ela. E aí, às vezes, a fruta estraga. E eu percebo que eu não me dei o direito de comer a danada. E eu falo, olha o que isso fala. Olha como eu ainda tenho a crença de que o outro é prioridade, né? Enfim, mas legal. Isso aí foi legal. E aí você falou também da questão do como a rotina, ter mexido na rotina, que foi uma coisa que você aprendeu também com o Zum Zum, de como organizar melhor a rotina, afetou também essa questão do teu autocuidado, né? Uma questão assim. Foi. Aquele áudio de 6 minutos rendeu muito, né, Maíra? Eu falei milhões de assuntos. Esse foi um, de fato, a rotina aqui em casa, porque a gente sempre procurou ter uma rotina com os meninos, mas a gente tinha essa rotina assim, eles iam dormir entre 10 e 11 horas, e o Theo, como era recém-nascido, ele dormia a hora que ele queria, acordava a hora que ele queria, né, e acabou que nessa questão da pandemia também a gente foi afrouxando um pouco, e aí eu assisti, né, eu participei e assisti o vídeo da Clarissa em relação, assistiu o módulo em relação à questão das rotinas. E a rotina do sono e também a rotina de alimentação. Né? Eu me lembro muito claramente que eu estava sentada no sofá assim, de casa e eu estava com um caderninho, eu estava com um caderninho ali, ele está todo escrito já, esse é o caderninho do Zum Zum. E ele estava todo escrito assim, eu anotando, sabe, muito o que eu tinha que fazer e tal. E aí eu me peguei pensando assim, na verdade eu tenho que ver o que se encaixa para a minha realidade, né? Para a realidade da minha família. E aí eu comecei a ver que certas situações, por exemplo, a gente estava na pandemia, é uma chance que a gente está tendo de se alimentar todo mundo junto, né? De estar todo mundo junto ali na hora das refeições. E, no entanto, mesmo com dada essa chance para nós, a gente não estava aproveitando. Estava comendo cada um num canto, cada um numa hora. Muitas vezes eu me pego tanto nessa posição que você estava falando mais cedo, de eu não tenho o direito de parar, que eu ficava assim, almoçando, sabe, na bancada, em pé, porque um neném estava gritando e queria mamar, o outro... Eu não me dava essa chance, esse direito, digamos, de sentar e comer. Né? Não era uma escolha minha.
E Uhum. ali, a partir daquele dia, eu conversei com meu esposo e falei, olha, acho que a gente está precisando mudar algumas coisas na rotina, e acho que uma das rotinas que a gente tem que implementar aqui em casa é da alimentação. E eu achei muito interessante, porque a Clarissa ali, isso é o que o Zum Zum traz. Eu acho que é isso que traz. Quando você falou que estudava essa questão da educação parental, eu já tenho uma página, e de fato, já tinha uns 2 anos aí que eu estava estudando, mas eu não sabia como colocar na prática, né? E o Zum Zum trouxe isso. Então a Clarissa fala assim, olha, na questão da alimentação, o que eu faço aqui em casa? E não necessariamente que isso vá dar certo para vocês, mas aqui em casa eu faço assim. Eu achei super interessante, porque a gente faz o que faz sentido para nós, né? Uhum. Vocês sempre perguntam isso, faz sentido para vocês? E aí ela trouxe a situação da rotina de alimentação, que ela faz uma oração, sobre os alimentos, né? Que depois eles fazem uma oração na hora de comer, que tem a questão de todo mundo comer ali junto, e eu tentei implementar isso e deu muito certo, muito certo. Sabe? Hoje em dia nós comemos todos, pelo menos uma das refeições, o café da manhã ou o almoço, todos juntos. E eu descobri ali um hobby para mim, que foi a questão da mesa posta. Eu não Ai, tinha hobbies. Eu não tinha hobbies até há bem pouco tempo atrás, e o Zum Zum trouxe essa experiência que está sendo maravilhosa. Ontem eu recebi aqui os meus pais, os meus sogros, nós recebemos, e eu fiz uma mesa posta, e foi um elogio, assim, atrás de elogio, sabe? E é bom, né, a gente ter esse reconhecimento, assim. uhum. E o Zum Zum me trouxe isso, sabe? A questão da rotina puxou, foi além, sabe? Foi além da rotina só de alimentação. Me trouxe um hobby pessoal, algo que eu faço por mim só, sabe? E que reverbera nos meus filhos, reverbera na minha família. E a rotina do sono foi o que trouxe a minha oportunidade de autocuidado. A gente colocou os meninos para dormir mais cedo. A gente colocou a rotina deles até 9 horas para estarem na cama, os dois, né? Uhum. Então, colocamos tudo para fazer mais cedo, banho mais cedo e tal, alimentação. E quando foi a primeira semana, eu percebi que foi nada dolorido. Eu pensei que ia ser muito difícil, que ia ser super dificultoso. E não. Eles aceitaram super bem. Hoje em dia eles dormem ali por volta das 9 horas, no máximo 9h30. Eu tenho tempo para ir, sei lá, lavar um cabelo, né? Porque a gente tem dessas coisas, nem tempo para isso, muitas vezes a gente tem. Então, para assistir um filme que eu amo, me aproximou mais do meu esposo Pra também, namorar. né? A gente pegou para namorar, a gente pegou um seriado para assistir, que há muito tempo a gente queria assistir, né? Desde quando o Telzinho nasceu, a gente não tinha se dado essa oportunidade. Então a gente pegou um seriado para assistir, agora sempre que os meninos dormem, a gente corre lá pro sofá e fica os dois lá assistindo o seriado. Bonito. E é, Ou seja, me trouxe essa que acaba oportunidade. mexendo em vários aspectos, né? E é muito legal isso, porque às vezes a gente fala, é isso que eu falei no começo, né? Entra com foco de a minha relação com os meus filhos não tá legal, e aí de repente, peraí, mas também não tô legal comigo mesma, e aí de repente eu não só começo a me dar espaço para entrar em contato com a minha vulnerabilidade, como a reconhecer as minhas necessidades e as coisas que eu tenho vontade de fazer, né? De você falar de despertar. Por quê? Exatamente. Porque eu tô me realinhando com a minha essência, eu tô recuperando, voltando e até descobrindo muitas vezes, né? Porque a gente tá tão desviado que é quase como se a maternidade fosse aquele tapa na cara do tipo, meu, você tá ligado que você tá super distante de você mesma, que você tá no piloto automático, que você tá, sei lá, anestesiada de si. E essa experiência que acaba sendo dolorosa, porque abre esse contato com as sombras, né? Você fala, meu, não é possível que eu tenha tudo isso para olhar, né? E aí, se você faz esse atrevimento de falar, bom, o que eu faço? Eu vou ficar aqui na postura de vítima, chorando, reclamando e dizendo não tem como, olha só que doloroso, que difícil que é isso, tarará. Ou eu vou me unir a um grupo de mulheres que também estão olhando para isso com uma oportunidade de repente, traçar um caminho de autoeducação, de, peraí, já que tá tendo esse convite, eu vou mergulhar. Eu vou, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja meio estranho essa história de entrar em contato com a minha parte vulnerável, falar com a minha criança interior, reconhecer as feridas dela. Tá, mas aqui onde eu tô tá doloroso. E Muito experimentando mais, né? isso, é uma oportunidade que eu tenho de, talvez, né, entrar em contato com uma questão aí e usar essa dor, ao invés de uma coisa de ficar meio que girando nessa tecla do como é difícil, eu uso ela como um portal. Peraí, um portal que vai me permitir não só crescer como pessoa, mas reconectar com a minha essência. Aí eu descubro as coisas que eu gosto,
eu percebo que eu não me dou espaço, então quando eu começo a me dar espaço, eu conecto com o que me dá prazer. Ou seja, se eu estou evitando entrar em contato com essa dor, eu também estava evitando entrar em contato com prazer, com alegria, né? Então é um ganho que, obviamente, vai refletir em todos os aspectos da nossa vida, não só na relação com os filhos. Que a gente acha que é por conta dos filhos que a gente vai lá, né? E no final a gente percebe que o ganho é para todos nós. Para o teu companheiro, para os seus filhos, para você mesma, mas antes de tudo para nós. Né? Então acho que é muito E lindo. é interessante, Maíra, porque o que eu percebi é que esse portal se abriu e aí esse portal acabou que todo mundo entrou por ele, sabe? Não foi só eu que entrei por ele. Entrei eu com a minha criança interior. Eu fui vendo situações com o meu esposo, sabe? A gente se pegando, conversando sobre a infância dele, sobre alguns traumas que ele tinha enfim, em relação ao pai dele, que embora seja presente, assim, mora na mesma casa, mas nunca foi aquele tipo de pai tão participativo, sabe? E a gente foi trazendo uma dimensão muito diferente, sabe? Até para o nosso relacionamento a dois. Então, esse portal se abriu por meio do Zoom Zoom e a gente entrou todo mundo, mergulhou todo mundo de cabeça. Tem muita... Vocês trouxeram a minha família inteira. Você falou, inclusive, né, que a questão da projeção foi muito importante para você entender como funcionava, que você sentia que ele era muito crítico com você, e depois você percebeu que você era muito crítica com você. Só responder uma pergunta aqui que eu achei interessante. Vocês também tinham raiva quando alguém dizia ou parecia estar super bem na maternidade, ter tempo pra tudo, e vocês não, olha, vontade de dar um soco na cara. Se eu for falar real. Ó, quem nunca, né? Eu vou parar de seguir essa pessoa. E não, óbvio, dá muito nervoso, né? Porque, na verdade, e é essa que é a questão também, viu? Deixa eu ver, é a Anderella Anne, deve ser Anne. Anne, Anne com ela que eu tô lendo com a Nara, o livrinho. Anne, essa é a questão. É um tabu falar dos conflitos que a gente sente, né, internos com a chegada dos filhos. E aí a gente fica naquele lugar de ser mãe é tudo na vida, é a grande realização, mãe tem que aguentar tudo, né? Agora que teve filho, escolheu ter filho, se vira, entendeu? Tipo, então não tem espaço pra gente poder falar das dores. A gente sente que vira, a gente vai trocar ideia. Tudo dia eu tava falando com acho que era na mentoria, eu não sei, era num grupo de mães, e falavam assim, eu ia nos grupos e as mulheres falando de marca de fralda, e eu queria falar das minhas dores, e eu me senti inibida. Tipo, não tinha espaço, entendeu? Às vezes se aborda de uma forma muito superficial. Aquela coisa, tá tudo bem, você tá tudo bem. E aí, com quem que eu vou falar? Se eu tô me sentindo super com uma crise de identidade, ou até com isso, com uma depressão, pós-parto, tô me sentindo triste, ou tô com raiva do meu filho, ou gritei ontem, ou me senti super narcisista numa coisa que eu fiz, e falei, putz, grila, eu sei o que eu tava fazendo, mas eu não consegui me controlar. Enfim, tô com culpa, tô com vergonha. A gente sente muita vergonha de confessar que a gente não tá, às vezes, feliz. A Clarissa fez uma live anteontem falando, amo meu filho, mas odeio a maternidade. Quem pode falar disso com abertura? Onde que a gente vai ter esse espaço? Então o Zoom Zoom acaba sendo um desses espaços, porque, querendo ou não, a gente tem que se unir entre mães que estejam dispostas a oferecer essa escuta sem julgamento. E aí o fenômeno da projeção, por exemplo, é uma coisa que faz com que a gente não crie, não se atreva a julgar a mãe que está lá dentro, porque a gente entende que se eu estou apontando o dedo para o outro, na verdade eu estou falando mais de mim do que do outro, né? Muito mais essa questão da lei da projeção, e depois que eu mandei para você o áudio gigantesco, ainda lembrei de outra situação da lei da projeção que eu também apliquei aqui em casa. Assim, veio na minha cabeça, né? A questão do meu esposo foi a seguinte, ele sempre, na minha cabeça, era muito crítico. Então, desde o nosso namoro, e aí também entra a questão do choro escondido, eu sentava assim na mesa, por exemplo, e para mim eu estava perfeita, porque eu tinha sempre que estar perfeita, né? E aí, se ele chegasse em algum momento e falasse assim, nossa, mas você pintou dessa cor a unha? Eu pensei que ia ser, sei lá, outra cor. Nossa, pra mim, acabou ali, sabe? Eu ia pro banheiro do restaurante, chorava, depois maquiava, voltava e colocava aquela máscara de que tá tudo bem, né? Eu cheguei num momento em que, depois da gente casada, né, eu já estava grávida do meu primeiro filho, eu me lembro muito dessa situação, dele ter feito uma crítica, em princípio, né? Comentário, né? Uma crítica, feito um comentário, eu fechei a porta de casa e falei, não volto mais. Grávida de 7 meses.
Saí, peguei o carro, saí, e ele me ligando, falei que chega, pra mim já chega, eu não quero mais. Eu não fiz crítica nenhuma, eu só falei que você poderia ter agido dessa forma que seria melhor pra você. Eu não quero saber. E chorei, né, sozinha de novo, e chorei muito, e depois eu fui vendo que era tudo a questão da lei da projeção. Nossa, é Porque muito eu louco. sempre fui o tipo da pessoa que me cobrei muito, né? A minha autorresponsabilidade é muito grande, é muito implícita, sabe? É muito minha. Então, qualquer coisa que alguém falasse Só autocrítica. que, que me tocasse, assim, na verdade não era a pessoa que estava falando. Muitas das críticas que ele fazia, não era ele que estava falando, era eu, né? Era a minha criança interna, primeiramente, a minha criança interior, ela é muito machucada nesse sentido, sabe? Uhum. Porque o meu pai, por exemplo, sempre foi muito crítico. Então, ele colocou essa questão muito em mim. E eu sempre tive, por ser irmã mais velha, que ser exemplo. E isso eu só comecei a observar isso depois do Zoom Zoom. Então, como eu sempre tinha que ser exemplo, eu tinha que ser sempre perfeita, sabe? Eu sempre tinha que ser perfeita. Porque como é que eu ia ser exemplo para minha irmã mais nova se eu não fosse o exemplo que ela tinha que seguir, né? Essa perfeição. E aí eu fui colocando muitas cobranças dentro de mim. E essas cobranças hoje reverberam tanto pro meu filho quanto pro meu esposo, né? Alguém tá E falando que lembro da situação com o meu ex-noivo, que brigamos feio em meu nível e que ele passou a mão na minha cabeça simplesmente porque não gostou da cor do meu batom. Tem mais problema com meu marido. Não, e aí quando a gente se dá conta que a gente está projetando o nosso discurso na fala do outro e interpretando de um jeito completamente contaminado com a nossa voz interna, com a nossa crítica interna, ou que seja, ou com o nosso sentimento de rejeição, né? A gente percebe, nossa, essa pessoa não estava me rejeitando, essa pessoa não estava me criticando. Eu que estou tão sensível com esse tema, com essa dor tão latente, que estou interpretando o que ele está fazendo como se fosse um ataque, como se fosse isso, né? Mas na verdade sou eu que estou fazendo isso comigo. E aí, cara, quando a gente percebe isso, nossa, isso tipo, diminui as nossas reações é uma automáticas, virada de chave. porque a gente fica na defensiva o tempo todo, quando a gente não se dá conta que a gente está fazendo isso, né? Que a gente está projetando. Então é muito legal porque no Zoom Zoom a gente explica isso em detalhe e a gente vê os relatos das mães depois trazendo experiências do tipo, nossa, cara, eu percebi que eu estava projetando muito naquela hora. Aí, se não fosse isso, eu teria feito tal e tal coisa e eu consegui respirar fundo e falar, nossa, eu tô viajando. E é muito legal. Esse tipo de troca é maravilhoso. Aí, ó. Na semana. Ai, eu só queria que eu. Pintasse a unha de protezinha, enfim. E não necessariamente ele tá, tipo, criticando a pessoa, né? Ele tá só falando, nossa, você também, se você tivesse com a unha do outro jeito. Eu gosto tanto quando tá do outro jeito, não quer dizer que, tipo, achei o ó você ter feito isso. Enfim, a gente dá. Não quer dizer que tá feio desse jeito, né? Ele só prefere do outro jeito e tudo bem. Mas a gente demora a chegar nessa conclusão. Na semana passada, Maíra, eu tive uma situação com o meu filho, que se fosse antes do Zoom Zoom, eu teria agido completamente diferente e tem a ver com a lei da projeção. O Ai, meu conta. filho, ele adora gritar, sabe? A forma dele extravasar o choro, ou melhor, as inquietudes dele Então, mas é não vou mais. gritando. Mais velho também. O meu mais novo eu ainda estou tentando observar, ele ainda é novinho, né? Então eu Mas ainda esse foi com o mais estou velho. tentando. Foi com o mais velho. Foi com o mais velho. Ele adora gritar. É assim, quando ele tá nervoso, ele grita, quando ele tá muito feliz, ele grita, tudo ele grita. E aí, antes do Zoom Zoom, eu fazia muito assim, Enzo, para de gritar. Para de gritar, você tá sendo mal educado, você tá sendo, né? E eu taxava e rotulava ele de uma série de coisas. E aí eu comecei a observar que, na realidade, porque a minha forma de extravasar, muitas vezes também é o grito. Sabe? Mas eu gritava, eu me pegava gritando, isso eu lembrei da minha infância, numa das vivências que a gente teve em relação à criança interior, isso me veio, sabe? Eu me pegava gritando no travesseiro, assim, gritando, ou gritando sozinha, saía para gritar sozinha, porque essa questão do grito era algo que me fazia extravasar. Mas era como se a minha criança interior, estivesse falando para ele assim, por que você pode gritar e eu não podia? Sabe? Por quê? Por que você... Não pode gritar. Cala a boca, para de gritar. Para de gritar, entendeu? E aquilo foi abafado. E aí teve esse momento que eu peguei ele, eu escrevi um texto sobre isso, Zoom Zoom. Nossa, gente. Depois do Zoom Zoom, cada texto que eu fazia, eu não sei se você lembra, Maíra, cada texto que eu fazia, eu marcava vocês lá. Que eu terminava de assistir um vídeo e escrevia a respeito. E aí eu fiz um texto a respeito disso, porque
eu tive uma experiência que eu peguei meu filho pela mão e falei, vem cá, filho. Coloquei ele dentro de um carro e falei, vamos, você quer gritar, filho? Quero. Eu quero gritar. Eu peguei, coloquei ele dentro do carro, abri todos os vidros e fomos nós dois, os doidos, ficar gritando no meio da rua, assim, sabe? Sem julgamento, sem ninguém pra mandar calar, sem ninguém pra mandar, né? Você tá sendo mal educado? Não, você não tá sendo educado. Você quer gritar, grita. Pra ir pra algum lugar, né? Exatamente, você quer gritar, grita. Aqui ninguém, você não vai acordar seu irmão, aqui seu pai não vai achar ruim, aqui o vizinho não vai se incomodar, então aqui você grita, grita o tanto que você quiser. E ele se viu, né, nesse espaço livre e foi muito bacana, porque formou um momento de conexão nosso ali, que eu nunca pensei que um grito poderia formar um momento de conexão com meu filho. O Enzo e a tua criança interior, né? Foi nós três gritando ali dentro do carro. Que delícia, eu posso gritar, não acredito! E aí, percebe isso. Que a gente começa a aprender a acompanhar a emoção dos filhos e a dar liberdade para que eles se expressem da forma mais autêntica possível. E quando a gente termina aquele processo, assim, onde a gente, de repente, sustenta esses momentos que não são fáceis, não são recorrentes, não é sempre que a gente vai conseguir, mas quando a gente consegue, a gente pensa, caramba, que espaço curativo, que gostoso, que alívio e que sensação de ter acolhido a minha criança interior enquanto eu estava permitindo que meu filho fizesse algo, ou minha filha fizesse algo que eu nunca tive liberdade para fazer na infância, né? Que eu nunca me senti à vontade, ou que quando eu fiz eu me senti inadequada, fui castigada, fui punida, né? E aí por aí vai, né? Isso me trouxe na memória, assim, quando eu era mais nova, toda vez antes das provas, semanas de provas que tinha, né? As semanas de prova, eu ficava muito nervosa, muito tensa, né? Então eu falava pro meu pai assim, pai, eu preciso gritar. E aí isso me trouxe essa memória boa, me conectou também com meu pai. Nesses dias, sabe? Eu falava assim, eu preciso gritar. Ele me levava pro parque de diversões. Olha. E eu ia naquele kamikaze, sabe? Um que fica de cabeça para baixo. E aí eu gritava, soltava todo o meu estresse, né? Ia naquela barca, enfim, naqueles brinquedos mais cheios de adrenalina. Gritava, 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 e a gente voltava para casa e eu terminava de estudar para fazer a prova, sabe? E aí me trouxe também essa memória gostosa com o meu pai. Dou um resgate. Então, tem aqui alguém falando, a Gelzinha, precisando muito dessa experiência, me desconectei totalmente da minha essência, depois da maternidade não sei mais quem eu sou, eu perdi minha identidade. Querida, vem pro Zum Zum, porque eu acho que é um espaço onde você vai poder reconectar, entendeu? E aí, assim, quem tiver interesse, eu quero agradecer muito, Gabriele, que você tenha vindo, tenha aceitado o convite de vir aqui e falar da sua experiência, acho que acredito que tenha sido muito válido para quem está escutando a gente. Quem se sentiu interessada, quem está sentindo esse chamado do coração, eu fiz parte da 4ª turma, eu sei como que é essa coisa do vou, não vou, como é que é essa história e tal. Eu espero que a live de hoje tenha contribuído para que vocês tenham tido um pouco mais de clareza do que é o programa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever para mim, pelo privado. Apesar de que saibam que eu também, o Instagram tá me sacaneando, não tá me deixando mandar alguns links. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Qualquer coisa a gente vai pro WhatsApp. Ou então vocês podem também entrar lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram da Tenda Materna. Então procurem Tenda Materna no aplicativo do Telegram de vocês. Lá tem todos os links das lives da semana, que eu e a Clarissa fizemos a série de lives Maternar Sem Culpa, que elas vão ficar no ar até amanhã. Até amanhã vocês também têm como se inscrever no Zum Zum com esse desconto de R$200 para essa turma de janeiro. Então, vocês teriam como fazer a pré-inscrição só até amanhã nesse valor, tá bom? Aí, valiosíssimas as experiências, muito valiosas, que legal, né? Não, é muito legal mesmo trocar, porque a gente fica com a ideia mais clara, né, de como que é esse processo, né? Para quem estava antes e depois, o que aconteceu? Eu cheguei assim, nesse estado, e eu saí desse jeito. E você melhorou da depressão pós-parto, Flor? Nesse processo todo, depois do Zum Zum eu comecei a terapia, comecei a perceber que eu precisava, né, cuidar de mim. E sim, graças a Deus agora ela chegou à conclusão que eu tô livre aí da depressão pós-parto, depois de alguns meses. E eu devo muito, muito, muito a esse espaço que vocês me deram de abertura. Obrigada mesmo, Maíra, obrigada pela oportunidade de estar aqui, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você e a Clarissa por esse trabalho tão lindo que vocês fazem, por essa doação, essa entrega que vocês têm. Eu não canso de dizer, sabe? Eu me inspiro muito em vocês como mães, né, por toda essa experiência que vocês passam, mas além disso, me inspiro em vocês como mulheres,
mesmo, por vocês poderem abraçar a gente, dar as mãos e juntar tantas pessoas, assim, né? Tantas mulheres com tantas causas, com tantas tristezas, tantas emoções enrustidas, assim, e fazer a gente passar por esse portal e sair do outro lado pessoas melhores e mães melhores também. Muito Ah, obrigada. obrigada. Estão perguntando aqui qual que é o canal mesmo para a gente poder ter as informações, né? O canal é Tenda Materna, lá no Telegram, tá? Se você ficar perdida, tem os links desse canal no meu Stories. Tem esse link também na minha biografia, naquele link azul que fica na descrição do meu perfil. Você entra lá em Canto Maternar, e aí você clica lá no link do perfil, vai estar umas flechinhas dizendo inscrição para o Zoom Zoom e tal. E tem tanto a página do Zoom Zoom, para você conhecer o programa em detalhes, como o canal do Telegram. Lá no canal do Telegram você consegue o acesso para os vídeos das lives, das reprises das lives que nós fizemos segunda, terça e quarta. A gente fez uma sobre meu filho tá impossível e agora, né, falando do comportamento das crianças, que está muito alterado, principalmente por conta da pandemia e tal, desse confinamento, desse ano que foi estressante para todo mundo. Depois a gente fez uma sobre não é possível, será mesmo que o meu filho está pedindo mais atenção, então a gente entregou ferramentas. Na primeira a gente fez uma meditação, uma visualização, e aí a visualização inclusive está lá no Telegram. Depois a gente fez uma sobre essa da atenção, né? E a gente entregou uma ferramenta para que vocês possam aplicar, para poder oferecer uma atenção de qualidade, um momento especial para as crianças, como que vocês fazem para poder, né, também se reivindicar esse espaço para vocês, não ficarem só à mercê do que as crianças precisam. Ou seja, tem que ter esse espaço de autocuidado, mas também tem que contemplar a necessidade deles de atenção, que é séria, que não é uma coisa qualquer, né? Não é manha, como a gente costuma dizer, ou não é exagero. E por que eles estão pedindo tanta atenção mesmo a gente dando atenção ou estando com eles o dia inteiro? E na terceira live a gente falou, afinal, dá para maternar sem culpa? E nessa a gente explicou também como que funciona o Zoom Zoom, tá? Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. E num domingão, assim, né? Tipo, no meio do caminho, quase aí com as festas acontecendo. Alguém aqui falando, Gabriele, você é muito maravilhosa. A Laila falando. E aí, espero ver vocês, quem tiver interessada, espero ver vocês lá do outro lado, a partir de janeiro, nos encontros do Zoom Zoom, que vai ser muito maravilhoso, com certeza, a gente poder estar dando a mão para mais mães nesse processo maravilhoso, nesse trabalho maravilhoso que a Clarissa criou, que agora eu tenho o orgulho e a honra de fazer parte. Tá bom? Obrigada, gente. Vale muito a pena. Um beijo. Beijo, Obrigada, tchau. Maíra. Obrigada Tchau, a você. tchau. Tchau.